Que a paz e a graça de Deus seja com todos os meus queridos irmãos e irmãs, assim como todos aqueles que sintonizam este canal para ouvir a palavra do Senhor. É com muito prazer e com muita alegria que lhes dou as boas-vindas e que desejo um feliz sábado para todos os filhos do Senhor. Temos os serviços para o dia de hoje, mas antes de iniciarmos com o serviço ou com o culto divino propriamente dito, vamos primeiro entoar um louvor de agradecimento ao nosso Pai Celestial. Refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Muito agradecidos estamos hoje, Pai, porque mais uma vez temos esta possibilidade de assistir ao culto divino, aunque seja através da internet, Senhor, online. Queremos pedir que o teu Santo Espírito venha abençoar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, nos predisponha para ouvir a tua santa palavra e para aceitá-la e compreendê-la. Também, Senhor, rogamos uma bênção especial para o pregador, que sejam as tuas palavras, Senhor, saindo da sua boca e que possam, Senhor, tocar os corações.
Também te rogo, Pai, por cada um dos irmãos que compõem a tua igreja aqui em Portugal, para que tu, Senhor, que conheces as dificuldades do coração e a vida de cada um de nós, seja, Senhor, suprindo, segundo a tua vontade, as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje gostaria de falar sobre duas tempestades que os discípulos de Jesus tiveram que atravessar. Nós sabemos que a maior parte deles eram homens pescadores, homens de mar, e hoje eu gostaria de relatar duas experiências que eles viveram e compará-las com as tempestades que nós passamos no nosso dia-a-dia ou que passamos na nossa vida. E para isso, então, gostaria que me pudessem acompanhar na leitura de Marcos, capítulo 14, e vamos aos versículos 22 a 27. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nesta ocasião, Jesus envia os seus discípulos para o mar. Mas esta ordem tinha uma finalidade, tinha um objetivo. Eles estavam a ser enviados para que fossem provados, para que pudessem aprender a confiar mais em Deus. Mas eles não foram deixados sem ajuda. Ao mesmo tempo em que os envia, Jesus passa toda a noite em oração, pedindo ao Pai Celestial que os ajude na prova que eles iriam enfrentar. E enquanto Jesus orava sozinho, o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Este barco simboliza a nossa vida, que muitas vezes navega em águas tormentosas. E este vento contrário à nossa vida pode ser representado por um problema físico, por um problema psicológico, financeiro, familiar ou até mesmo um problema de saúde. Outras vezes, este vento forte que azota a nossa vida é simbolizado pelo ato de Satanás apontar para o nosso passado, para que nos sintamos mal e para que pensemos que já não existe remédio, que já não existe salvação. Ele deseja que olhemos para os nossos erros do passado, que percamos o nosso tempo com isso, que não meditemos na salvação que há em Cristo. Deseja que entremos num espiral negativo, que nos foquemos unicamente no erro, que nos foquemos no nosso passado. Quer levar-nos a pensar que já não existe outra alternativa além da condenação própria, além da destruição própria. Que não somos dignos de nada nem de ninguém. Que já não é possível alcançar a felicidade. Que Deus nos abandonou. Mas isso não é verdade, queridos irmãos. Nós não devemos cair nesse erro. Porque é o próprio Senhor que nos diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A primeira coisa que Jesus te faz nestes versículos é um convite para ires a Ele. Nós nunca conseguiremos encontrar descanso para a nossa vida se não formos a Jesus. É Ele que nos concede a paz que tanto necessitamos. E enquanto não tivermos este encontro pessoal com Jesus, nunca teremos descanso. Estaremos sempre cansados. E Cristo, nesta ocasião, não se estava a referir a um cansaço físico, mas sim a um cansaço mental. Aquele cansaço que mais pesa e preocupa. E toda a humanidade leva pesadas cargas. E a mais pesada de todas
é sem dúvida a culpa do pecado. Mas Jesus quer aliviar a tua carga e convida-te para que te libertes do jugo do pecado e que aceites o seu jugo, que o aceites como teu Salvador, que sigas o seu exemplo de vida, porque desta maneira, mesmo a carga mais pesada de todas, esse sentimento de culpa pelo pecado desaparecerá da tua vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O Senhor está a dizer-me que eu agora, ao aceitar Cristo, sou uma nova criatura, que já não tenho que olhar para o meu passado, que o que importa é o meu presente, aquilo que eu sou agora, que Jesus reconciliou-me com Deus através do seu sacrifício, e que os meus pecados passados já não me são imputados. Já não tenho que olhar para os sofrimentos do meu passado. E ainda que este passado exista, agora eu sou um novo ser, uma nova criatura. Estou liberto do jugo do pecado. O meu Salvador libertou-me. E agora eu sei que já nem sequer me devo martirizar pelos meus erros passados, pois eu sei que estaria a ofender o sacrifício que Jesus fez por mim. A única coisa que eu devo fazer é ser manso e humilde de coração como Cristo. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, deixemos o passado no passado e olhemos para o que ainda pode ser feito. O que posso fazer por ti, querido Jesus? Esta deve ser a nossa preocupação. Há inclusivamente um estudo que diz que 85% das preocupações do ser humano referem-se ao passado. A situações que já aconteceram e que já nem sequer têm solução, já não podem ser modificadas. 10% referentes ao futuro, a situações que ainda nem sequer aconteceram. Mas o ser humano já vive preocupado com elas. E apenas 5% das preocupações do ser humano se referem a situações do presente. Reparem que apenas 5% das nossas preocupações estão fixadas no presente. De que vale termos 85% das nossas preocupações viradas para o passado quando já nem sequer têm solução? Foi algo que já aconteceu, está no passado, já não podemos fazer nada. Mas se ainda assim não estás satisfeito e queres fazer algo quanto a isso, se sentes que podias ter feito mais, então falo agora. Entrega a tua vida a Cristo e demonstra ao grande homem ou grande mulher que podes ser. E talvez até já o tenhas feito. Talvez até já tenhas feito esse compromisso com Deus. Talvez já lhe tenhas declarado que queres mudar a tua vida, que queres mudar toda a tua vida e que o queres seguir. Mas ao fazê-lo, de certeza que te deparaste com um problema. Quando decidiste entregar a tua vida ao Senhor, reparaste que a tua vida não faz sentido. Que o teu passado foi uma ilusão. Que estás triste e desanimado ao perceberes como a tua vida se desenrolou até este momento. Mas este é um sentimento que o Senhor permite que tenhas para que voltes para Ele. Para que sintas uma necessidade de estar com Ele. Para que entendas que unicamente encontrarás sentido para a tua vida se colocares Deus na equação. E que se assim o fizeres, Deus vai dar-te o que precisas. Vai preencher o vazio que tens dentro de ti. Irás encontrar novamente significado e sentido para a tua vida. E não como anteriormente, mas agora serás inundado por um sentimento de satisfação plena por finalmente entenderes o teu propósito na vida. E saberás que a partir deste teu encontro com Cristo, tudo o resto começará a ser acrescentado à tua vida. É tal como diz Jesus no texto de Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas isto não significa
que não passaremos por dificuldades na nossa vida. Existirão sempre alturas em que o vento contrário é muito forte e destrutivo. O mesmo se passou com os discípulos. Eles foram para o mar sem medo. Eram homens habituados a lutar contra as tempestades do mar enquanto pescavam. Eram homens fortes e robustos e não tiveram medo desta tempestade quando ela se aproximou. Mas o problema é que o tempo ia passando e a tempestade piorava cada vez mais. E as horas foram passando até chegar à 4ª vigília da noite. E a noite era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília era das 6 às 9 da noite. A segunda vigília das 9 às 12 da noite. A terceira vigília das 12 às 3 da manhã. E a 4ª vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. E os discípulos estavam a lutar contra a tempestade desde a primeira vigília, ou seja, desde as 6 horas da tarde aproximadamente. E agora encontravam-se na 4ª vigília da noite. Já tinham passado quase 12 horas desde que começaram a lutar contra esta tempestade. E em João 6,19 podemos ver a distância que eles percorreram durante esta tempestade. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios. Esta era uma distância que se percorria normalmente numa hora. Mas nesta ocasião, os discípulos terão demorado cerca de 10 horas. E isto indica a violência da tempestade. Os discípulos, que eram homens habituados a estas lutas no mar, estavam exaustos. As suas forças estavam esgotadas. Eles corriam um perigo de vida e pensavam que iam morrer, que já não havia mais nenhuma solução, que havia chegado a sua hora. Mas esta história não termina aqui. O texto diz-nos que à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. A 4ª vigília da noite era a última vigília antes do amanhecer, a altura em que a noite é mais densa. O momento mais escuro da noite dá-se precisamente alguns momentos antes do sol nascer. E é neste momento que Jesus aparece a seus discípulos. É neste momento que aparece a luz dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E isto é uma lição para a nossa vida, queridos irmãos. Quando a noite estiver escura, quando a tua vida se tornar mais negra do que nunca, quando pensares que já não existe solução para os teus problemas, quando não encontrares sentido na vida e perderes a força para lutar contra as tempestades da vida, quando sentires que estás na 4ª vigília da noite, dá graças a Deus e alegra-te, porque isso é um sinal que a qualquer momento Jesus vai aparecer na tua vida. Que a qualquer momento Jesus vai caminhar sobre todos os teus problemas, reduzindo-os a nada, dizendo: tem bom ânimo, não temas. Prepara-te para esse encontro com Jesus, querido irmão e querida irmã. Não sejas como os discípulos, que estavam tão absortos nos seus problemas que viram um fantasma em vez de verem a Cristo. Que o Senhor te possa ajudar para estar sempre com os teus olhos fixos no teu Salvador. Mas há outra história que envolve novamente Jesus, os discípulos, um barco e também uma tempestade que eu gostaria de mencionar. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Nesta ocasião, vemos novamente os discípulos a lutar contra uma tempestade. Mas tal como na tempestade anterior, eles não estavam preparados para esta batalha. Ainda que fossem homens habituados a pescar durante a noite e a lutar contra várias tempestades marítimas,
eles não estavam preparados para esta luta. Mas o problema é que isto não acontece apenas com os discípulos. Nós também não estamos preparados para enfrentar as grandes tempestades da nossa vida. Sozinhos não o conseguiremos fazer. Irão ficar sempre marcas dessas batalhas e não teremos ninguém para limpar essas marcas. Mas há algo de muito interessante neste relato. É que o texto diz que Jesus está no barco. Que Jesus quer estar no barco da tua vida. O texto diz inclusivamente que Jesus se encontrava na popa. E a popa é onde se encontram os aparelhos de navegação de uma embarcação. Isto indica que Jesus deseja ajudar-nos, que deseja guiar-nos através de todas as tempestades da nossa vida. Mas imaginam o que deviam estar a pensar os discípulos. Pedro devia estar a dizer: bem, não se preocupem, não acordem Jesus. Eu vou conseguir resolver o problema. Eu vou conseguir salvar-nos. Não era assim, Pedro? Ele tentava resolver as coisas por ele mesmo. Mas não somos nós assim também muitas vezes? Não deixamos que Jesus esteja na popa da nossa vida. Que Jesus tome a direção. Queremos resolver as coisas por nós mesmos, para apenas mais tarde concluirmos que estamos a navegar por águas mais tormentosas ainda. Agora, quando lemos no Desejado de Todas as Nações, o capítulo que aborda esta situação vivida pelos discípulos, verificamos que no meio desta tempestade, em que os discípulos estão aflitos e que já não sabem mais o que fazer, um raio de luz abre as densas nuvens negras que pairam sobre eles e iluminam então, esse raio de luz ilumina o rosto de Jesus. E por um breve espaço de tempo, eles esquecem-se da tempestade. E agora o olhar dos discípulos vira-se para Jesus. Agora eles lembram-se que Jesus está ali ao lado deles, a dormir tranquilamente. E então, conforme diz o versículo 38, perguntam: Mestre, não se te dá que pereçamos? Que complicados somos os seres humanos. Quando temos problemas, tentamos controlar a situação. Tentamos fazer tudo por nós mesmos. Mas quando vemos que tudo saiu mal, procuramos culpadas. E muitas vezes reclamamos a Deus dizendo: ajuda-nos, Deus. Então, mas porquê que tu não nos ajudas? Queridos irmãos e queridas irmãs, algumas vezes Deus permite tormentas na nossa vida para provar a nossa confiança, para provar a nossa fé. E se tu acreditas que estás a passar por uma tormenta na tua vida neste momento, permite-me, por favor, dar-te um conselho. Convida Jesus para a tua vida. Desperta Jesus e diz-lhe: Senhor Jesus, ajuda-me, por favor. Porque Jesus quer dirigir a tua vida. Ele quer levar-te para águas mais calmas e tranquilas. Mas para isso, tu tens que o despertar. Tens que permitir que Ele esteja na popa e tome o controlo da tua vida. Há uma história que conta que um dia estava um barco no alto mar e levantou-se uma terrível tempestade. E o barco estava quase a afundar-se. Mas algo chamou a atenção dos marinheiros. Era que havia um menino na parte da frente do barco. E este menino estava a brincar tranquilamente. Nada lhe retirava a paz. E no barco as pessoas gritavam e choravam e perguntavam-se entre eles: mas porquê que este menino não está assustado? Até que decidem aproximar-se do menino e perguntam: mas o que é que se passa contigo? Não vês esta tempestade? Não vês o mar? Não vês o vento? Tens que fugir. Porquê é que tu não estás com medo? E o menino, com um enorme sorriso, olha para eles e diz: mas como é que eu vou ter medo se o capitão do barco é o meu pai? Querido irmão e querida irmã, Cristo é o capitão da tua vida. E quando chegarem as tempestades, desperta Jesus. E Ele dirá, como diz o versículo 39, e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Muito grandes podem ser as tempestades da tua vida, mas nunca te esqueças que elas são necessárias para que chegues a confiar tanto em Deus como aquele menino. Gostaria de deixar-vos com um último texto bíblico. Êxodo 14:14, que diz: o Senhor
pelejará por vós, e vós vos calareis. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Bendito Deus, Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos porque tens esse desejo de ser o capitão da nossa vida. Ó Senhor, queremos convidar-te para que, por favor, leves o nosso barco para águas tranquilas,
que o dirijas para a pátria celestial e que em todas as tempestades, Senhor, que te possamos despertar. Que tu possas, Senhor, acalmar todos os ventos e todas as marés. Sê conosco, Senhor. Ajuda-nos a ter mais fé e a confiar em Ti plenamente. Que tu, Senhor, possas acalmar todos os problemas que possamos estar a viver neste momento e que nos ajudes, Senhor, para entender que a solução passa por Ti, que teremos que estar contigo, que teremos que te entregar a nossa vida para que ela comece a fazer sentido. E dessa maneira teremos a certeza que tu irás carregar todos os nossos problemas, que tu irás aliviar todas as nossas cargas. Ó Senhor, por favor, toma tudo para Ti. Te pedimos, Senhor, para que nos possas aliviar, porque sabemos que essa é a Tua promessa e porque confiamos em Ti, que Tu és um Deus todo-poderoso, capaz de tudo. Senhor, acompanha cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que presenciaram este tema e que estas palavras possam criar, Senhor, um impacto na vida de maneira que eles possam entregar-se diariamente a Ti. Isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.